Muito bem, para você que está acompanhando a gente nesse momento, a gente vai falar agora sobre esta tragédia que aconteceu nesta última quinta-feira. Uma tragédia marcou a tarde desta quinta-feira, dia 27, aqui no município de Moaná, no arquipélago Marajoara. Um bebê de apenas 1 ano e 5 meses morreu afogado após cair em um igarapé, lá na passagem Nova 5. De acordo com o relato da mãe, ela estava almoçando enquanto o pequeno Darlison brincava próximo à cama. Em um momento de descuido, ao ir buscar o medicamento no quarto, percebeu que o filho não estava mais por perto. Ao procurar pela criança, a mãe a encontrou boiando embaixo de uma construção próximo à residência. Desesperada, ela gritou e chamou, pediu ajuda da vizinha, que pulou na água junto com a mãe, e tentou socorrer essa criança, tentando aí animá-la. Segundo o depoimento da mãe, Darlison ainda chegou a vomitar água e abrir os olhos, mas ao dar entrada no hospital municipal não resistiu e veio a óbito. O corpo da criança foi encaminhado nesta manhã até Belém do Pará para o Instituto Médico Legal. A suspeita é de que o menino tenha caído ao tentar sair de casa para ir até a residência de uma vizinha aonde ela costumava brincar, onde a criança costumava brincar. A gente foi até o local, você está acompanhando as imagens neste momento do local onde a criança foi encontrada, tudinho, foi levada lá para o Hospital Municipal de Moaná, mas a gente conversou com a equipe técnica, com o médico, a criança já chegou já morta já no Hospital Municipal de Moaná. Tem o relato da vizinha que ajudou a socorrer a criança lá que estava boiando debaixo do assoalho desta casa. Coloca na tela. Eu estava em casa, deitada no meu quarto, quando a mãe deu por falta da criança e saiu à procura da criança e começou a gritar desesperada. Aí eu saí correndo do quarto e ela começou a pedir minha ajuda. Pediu a minha ajuda para que eu ajudasse ela. Eu pulei da lateral da minha casa e ela pulou da lateral da casa dela pra gente pegar a criança que já estava embaixo de uma construção, boiando já. Foi quando ela pegou a criança pelo braço e eu peguei a criança do braço dela e trouxe para minha casa. Comecei a fazer os primeiros procedimentos de primeiros socorros, mas infelizmente, a gente já sabe, a pior notícia veio e pelos primeiros socorros que eu fiz, já deu para perceber que a criança já estava praticamente sem vida. Felizmente, triste uma situação dessa. É triste porque nenhuma mãe, nenhum pai quer perder o seu próprio filho. O filho era o caçula, dessa mãe, de apenas 1 ano e 5 meses. No depoimento, na Depol, ela falou que ela estava ali com dor de cabeça, foi pegar o medicamento para tomar devido à dor de cabeça, a criança estava brincando. E de repente, quando ela procurou a criança, já não encontrou mais. A gente conversou com a vizinha também, que ajudou a socorrer essa criança. Ela falou que quando ela viu o desespero da mãe, gritando pelo nome da criança, as duas pularam na água e encontraram a criança já boiando debaixo do assoalho de uma construção ao lado da casa da mãe. A gente conversou com o delegado Felipe Mendonça, que estava de plantão, toda a sua equipe que foram na Depol de Moaná, inclusive o Conselho Tutelar, e reuniu o Conselho Tutelar, a Polícia Civil, a direção do hospital, os médicos, decidiram que levariam o corpo da criança para o Instituto Médico Legal, para o ML em Belém, para saber a suspeita se a criança não tinha aí se batido antes de ter caído na água, até porque a própria mãe fala que a criança tinha o costume de ir para a casa da vizinha, que fica aos fundos, e não se sabe se a criança caiu, se bateu, e caiu na água. Então agora, nessa manhã, o corpo da criança foi levado para o ML em Belém do Pará. A gente falou com o delegado Felipe Mendonça, já foi confirmado agora pela manhã, o corpo da criança foi levado para o ML em Belém do Pará para fazer a perícia. É triste uma situação dessa, Eu mesmo
Fiquei abalado quando entrei no hospital, abracei a mãe, dei aí meus pêsames à família, à mãe, que estava chorando muito, desesperada, até porque não é por menos, né? O próprio filho dela, caçula, né? Uma coisa dessa que acontece, infelizmente a gente reporta a situação com o coração apertado. A gente sabe que a gente não quer isso, nem o pior inimigo da gente, que um filho venha a morrer. Olha, a gente recebeu inclusive um vídeo agora, voltando sobre o caso da criança que acabou morrendo afogada. A gente acabou de receber o vídeo que a gente faz em parceria com o SBT Pará, matéria que foi também para rede estadual. Vou pedir para a produção colocar na tela também essa matéria que repercutiu muito em Belém do Pará, principalmente que se trata de uma criança, né, que morreu afogada. Então é uma matéria que repercute muito, né, as pessoas ficam tristes com uma situação dessa. Coloca na tela. Um bebê de apenas 1 ano e 5 meses foi encontrado morto em um rio que corta uma comunidade ribeirinha em Muaná, lá na Ilha do Marajó. As testemunhas contaram que a mãe estava conversando nos fundos da casa quando sentiu a falta do filho. Ela procurou a criança por toda parte, mas não encontrou. Desesperada, começou a pedir socorro e, com a ajuda de uma vizinha, ela conseguiu encontrar o bebê debaixo do assoalho da residência. A vizinha chegou a prestar socorro, mas infelizmente o bebê já havia perdido a vida. A vizinha, inclusive, conta agora pra gente detalhes sobre o fato. Eu estava em casa, deitada no meu quarto, quando a mãe deu por falta da criança e saiu à procura da criança e começou a gritar desesperada. Aí eu saí correndo do quarto e ela começou a pedir minha ajuda. Eu pulei da lateral da minha casa e ela pulou da lateral da casa dela pra gente pegar a criança que já estava embaixo de uma construção, boiando já. Foi quando ela pegou a criança pelo braço e eu peguei a criança do braço dela e trouxe pra minha casa. Comecei a fazer os primeiros procedimentos de primeiros socorros e pelos primeiros socorros que eu fiz, já deu pra perceber que a criança já estava praticamente sem vida. Que tristeza, né? Aí, realmente uma situação como um essa, relato de partir o coração. A Polícia Civil disse que as equipes da delegacia de Muaná já solicitaram perícias para ajudar na investigação sobre esse caso. Aí, uma situação como essa trágica, né? Inclusive a gente pede para que as famílias que moram aí em casas próximas de igarapés, em pontes, então a gente pede aí a atenção das famílias com seus filhos aí menores, né? Uma atenção redobrada, bom? Principalmente com crianças em pontes, para que não caiam no rio, principalmente quando a maré estiver alta. Pai e mãe tem que ter, né, atenção redobrada, como esse caso que você viu aí, né? A criança no quarto brincando, enquanto a mãe foi pegar um medicamento, a criança aí, né, acabou saindo da visão da mãe e acontecendo essa tragédia. A gente pede para as famílias para que tenham a atenção dobrada nesse período agora em que a maré está vindo muito alta, principalmente você que mora em ponte, em beira de rio, né? Pelo amor de Deus, preste atenção nos seus filhos, preste atenção aí nas suas filhas, menores, criancinhas de colo, pelo amor de Deus. Se for preciso, fecha a porta, coloca um batente, assim, aquelas casas que tem pátio, não tem, coloca um batente para a criança não passar para a ponte, para evitar tragédias como essa. Infelizmente, né, infelizmente é uma tragédia e a dor, ela não é fácil para um pai e para uma mãe de família.